Para a compreensão da Bíblia, necessitamos de conceitos básicos bem firmados. Sermos capazes de responder às questões essenciais, como: por que Deus nos criou? Qual o objetivo da vida? Por que necessitamos de salvação? Por que somente Jesus Cristo pode nos salvar? Por que nascemos pecadores? O que eu preciso fazer para ser salvo? Ter esses conceitos básicos é imprescindível para a compreensão da Bíblia. Sem elas, nunca seremos capazes de compreender de forma correta a palavra de Deus. Mas quando temos os conceitos fundamentais, a compreensão é natural, tudo se encaixa e faz sentido. Deus nos criou com a possibilidade de filiação. Uma das demonstrações do amor de Deus para conosco é que podemos escolher se desejamos ser ou não filhos de Deus, de passar a eternidade com Deus. Por Deus ter soprado em nossas narinas, nos tornou eterno, assim como Ele o é. Deus não quer que passemos a eternidade com Ele por não termos escolhas. Por isso, duas árvores no jardim do Éden: a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Este é o livre-arbítrio, escolher onde passaremos a eternidade, com Deus ou sem Deus. Cada um escolhe, uma escolha individual. Ninguém pode decidir por outro, a escolha mais relevante da nossa vida. Para fazermos essa escolha é que nascemos na Terra. Esta vida terrena, tão curta, é o tempo da escolha. Assim que o nosso coração parar de bater, encerrou o nosso tempo de escolha. A decisão foi tomada e nada será capaz de mudar. Eternidade sem Deus é ser lançado em um lugar de trevas, de sofrimento, sem descanso, sem refrigério, porque tudo que há de bom vem de Deus. Logo, dá para imaginar um lugar onde Deus não se fará presente. O ser humano é capaz de tudo para ser imortal, para ser eternamente jovem. O que Satanás esconde da humanidade é exatamente isso, que Deus nos deu a imortalidade. Mas não com este corpo feito do pó, pois este corpo é transitório, como uma semente, apenas para fazermos a escolha onde passaremos a eternidade, pois a decisão que tomarmos aqui não poderá ser mudada jamais. Por isso é necessário que este corpo seja revestido de um corpo imortal, um corpo glorioso que nunca envelheça, que nunca sinta dor ou qualquer desconforto, que não adoeça e nem se machuque. Por isso se diz um corpo glorioso, porque será o corpo que teremos para todo sempre, perfeito, com todo o vigor e beleza, que jamais será corrompido. Todos nós receberemos este corpo perfeito, glorioso, eterno. Em João 5, 28 a 29 diz: não nos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Em 1 Coríntios 15, do versículo 35 em diante: mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Todos os mortos ressuscitarão. Quão tremenda é essa palavra!
Muitos pensam que a morte deste corpo terreno é o fim. Muito pelo contrário. É onde começará a nossa existência eterna. Existem dois lugares de transição para aqueles que morreram, que estão sem corpo, apenas alma e espírito, aguardando a ressurreição. Paraíso, aqueles que decidiram passar a eternidade como filhos de Deus e com Deus. Inferno, aqueles que buscaram outros deuses, que amaram esta vida terrena, aqueles que Satanás enganou, oferecendo coisas materiais, honra, glória e poder, e aceitaram, abrindo mão ao direito de filiação. Primeiro se dará a ressurreição dos que estão no paraíso, o dia do arrebatamento da Igreja do Corpo de Cristo, antes da última semana descrito no livro de Daniel. Minha visão é pré-tribulacionista, para viver a eternidade com Deus, com um corpo perfeito, glorioso na Nova Jerusalém. Depois, a ressurreição dos que se encontram no inferno, no julgamento descrito em Apocalipse 20, do 11 ao 14. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Para passar a eternidade sem Deus, com um corpo perfeito, glorioso, no lago de fogo. Qual o próximo passo depois da escolha? Se a escolha for a eternidade sem Deus, esta pessoa não necessita fazer nada. Quando Adão e Eva comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles fizeram a escolha por nós, para todos os seus descendentes. Pois, na mesma hora, o Espírito Santo se desliga do espírito do homem, tornando apenas carne, corpo, alma e espírito morto, onde o corpo domina. Carne só pode gerar carne. Por isso que todos nós nascemos apenas da carne, com o espírito morto. Este é o pecado original, por isso nascemos todos pecadores, por não termos o Espírito Santo habitando, vivificando o nosso espírito. A pessoa que não reconhecer que ela necessita nascer do Espírito de Deus, que somente ocorre quando ouvimos e compreendemos a mensagem da cruz de Jesus Cristo, o seu espírito continuará morto. João 3, do 5 ao 7. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Somente Jesus Cristo pode vivificar o nosso espírito. 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas como? Quando entendemos que Jesus Cristo pagou a nossa dívida, morrendo em nosso lugar. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O nosso destino foi escolhido no Jardim do Éden. Por isso Deus precisou vir à Terra como homem, para morrer no lugar de Adão em primeiro lugar, e depois por cada um de nós. A dívida da sentença de morte está paga, de uma vez por todas. Quando cremos nisso, nos tornamos justos, e no mesmo momento o Espírito Santo vem habitar o nosso espírito, e nascemos do Espírito, tornamos filhos de Deus. Se a escolha for a eternidade com Deus, o primeiro passo é compreender e aceitar a cruz de Cristo, para nascer do Espírito, fazendo com que o espírito humano seja vivificado pelo Espírito de Deus, assim tornar-se filhos de Deus. Precisamos entender o pecado e seu significado. O pecado original é o fato de nascermos e permanecermos com o espírito morto. Este é o pecado que trazemos desde o nosso nascimento,
Por não termos o Espírito de Deus em nosso espírito, tudo o que fizermos, nossos atos são pecados, pois não são movidas por Deus, e sim pelo nosso eu. Solução: nascer do Espírito. Antes de Jesus Cristo passar pela cruz, não tinha como nascer do Espírito, uma vez que o pecado original fez com que todos os nossos atos, mesmo que aos olhos da sociedade seja um ato considerado bom, mas isso não importa para Deus, porque foi movida pelo eu do homem, ou seja, tem sempre um interesse pessoal. O fato de termos uma lista enorme de pecados não nos permitia nascer do Espírito, pois Deus não pode coexistir com o pecado. Por isso, o que ocorre quando compreendemos a cruz de Cristo e que aceitamos o que Jesus Cristo fez na cruz, o seu sangue nos justifica. Agora limpos, justificados, o Espírito Santo pode habitar o nosso espírito, e o nosso nome está sendo escrito no livro da vida. Este é o primeiro passo para a salvação. Se esse novo nascido morre aqui na terra, em poucos dias da sua conversão, este estará salvo, viverá eternamente com Deus, fazendo parte do grupo convidados da parábola das bodas que se encontra em Mateus 22, versículo 1 ao 14. Observe ao ler esta parábola que todos são chamados na última hora, mas preciso estar trajando vestes nupciais, ou seja, suas vestes lavadas no sangue de Jesus Cristo, sermos justificados. Caso tivermos tempo aqui na terra, temos que seguir para o segundo passo, e o pecado se torna outro. O pecado agora é não se esforçar para cumprir o primeiro e grande mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. A maioria das pessoas, depois do novo nascimento, acreditam que o segundo passo é fazer uma reforma no velho homem, tornar-se mais agradável, uma pessoa boa, honesta, caridosa, reta, calma e etc., tentando obedecer o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tentam, com muito esforço, dominar o seu caráter, personalidade, maquiando o velho homem. Este é o maior engano que Satanás incute em nossas mentes. Nunca conseguiremos, pois é uma cobertura, uma maquiagem, e mais cedo ou mais tarde a verdadeira natureza vai se revelar. Por este motivo, muitos não serão salvos, pois querem merecer a salvação por obras. Mas o único modo de sermos salvos é amando o Senhor Jesus Cristo. É pela graça. Então, o que fazer? Usar todas as suas forças para obedecer o primeiro mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. O amor vem do convívio. Quanto mais eu tenho comunhão com Deus, mais eu o amo. Quanto mais amamos, mais pensamos no ser amado. Deus nos deu a palavra e o Espírito Santo para que conheçamos aquele que nos amou primeiro, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a palavra com afinco, dedicação, meditar e conhecer o nosso Salvador. Muitos fazem uma ideia errada do Senhor Jesus Cristo. Não compreendem que o objetivo maior dele é que tenhamos a vida eterna. E que para isso ele não poupou esforços até a morte e morte de cruz, tão horrível e cruel, por mim e por você. Esta é a vitória que ele nos garante, a da vida eterna com ele. As aflições, tribulações que enfrentamos aqui são geradas pelas nossas próprias cobiças. Esta é a arma que Satanás tem, e somos nós que as damos. Se queremos amar o Senhor Jesus de todo o coração, alma e entendimento, precisamos tirar todos os ídolos que estão acima do Senhor, ou deixar que o Senhor os remova. Isto é ser queimado no fogo para purificar o ouro, confiando que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O bem aqui e em todas as promessas na palavra de Deus refere-se à vida eterna e nunca a bênçãos terrenas.
Quanto mais eu amo o Senhor Jesus, menos eu desejo as coisas que o mundo pode me oferecer. Vivo aqui como peregrino, olhando para o alto, aguardando, ansioso, o encontro com o Senhor Jesus, onde todas as coisas estão guardadas nele. Assim, entrando no descanso eterno, onde tudo agora será perfeito, felicidade, paz e vida abundante e eterno, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todas as provas que passamos aqui é porque amamos algo ou alguém, principalmente o eu, o orgulho, pessoas que são amantes de si mesmo mais do que a Deus. Se oramos com sinceridade para que o Senhor Deus se torne o nosso grande amor, Ele assim o fará. E com certeza a dor será muito grande, mas a recompensa é incomparavelmente maior, perfeito e eterno. Resumindo, eu serei um pecador se eu não me esforçar por amar o Senhor Jesus Cristo. É uma longa jornada até que Ele se torne o nosso maior amor. Mas temos que estar caminhando, jamais parar e muito menos retroceder. Assim estaremos preparados em qualquer momento para encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Preciso viver nesta terra, trabalhar, estudar, etc. Mas nos tempos livres, ler e meditar na palavra do Senhor. Observe, ler e meditar, não ouvir pessoas, pois existem muitos enganos. Por isso, melhor é ir direto na fonte. Temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, ensinador, consolador. Quanto mais temos comunhão com Deus, mais o Espírito Santo tem domínio sobre nós, até que conseguiremos obedecer o primeiro e grande mandamento. Neste momento, o nosso Senhor Deus derramará em nossos corações o amor ágape, como descrito em 1 Coríntios 13. Conseguiremos obedecer o segundo mandamento, amar o próximo como a nós mesmos, sem esforço, mas sim uma consequência. Observe que o segundo mandamento só poderá ser cumprido quando eu obedecer o primeiro mandamento. Portanto, o meu foco, o meu objetivo é cumprir o primeiro mandamento. O maior erro de um novo convertido é querer ser salvo por obras, tornando-se inimigo da cruz de Cristo. Parem de colocar todos os seus esforços em se tornar uma pessoa boa, que não mente, que é caridoso, que é honesto, etc. Isto é obra, querer merecer a salvação. Fazendo isso, o nosso eu vai se inchando, o orgulho é o motivo da queda de anjos e homens. Então, é para matar, roubar e mentir? Não! Usem todas as suas forças para cumprir o primeiro mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Assim, naturalmente e gradativamente, transformados de glória em glória na imagem do Senhor Jesus Cristo. Não imitar Jesus Cristo, mas ser como Jesus Cristo. Quanto mais eu busco o Senhor, mais o Espírito Santo cresce, me tornando cada dia mais como o Senhor Jesus Cristo é. Quanto mais a nossa mente está ocupada com a palavra de Deus, menos eu penso nas coisas da terra, em querer ser bom, em querer agradar as pessoas. João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.